Graça e paz, amados líderes, quero passar para você as instruções do estudo que será aplicado nesta semana nas nossas células. O estudo está baseado no sermão que foi pregado nos cultos de domingo, tanto na sede como nos polos, e você pode ser ministrado, mas agora nós vamos reforçar aquilo que será aplicado aí no seu compartilhar, no seu pequeno grupo. O título é Jesus Cristo, a Palavra de Deus, baseado no Evangelho de João, capítulo de número 1, dos versículos 14 a 18, quando João ele traz essa revelação de que Jesus ele é o Logos de Deus, a Palavra, Deus em ação aqui na Terra. E como sempre, o nosso estudo tem essa questão para iniciarmos o nosso compartilhar, que está assim: de que maneira a presença de Jesus na Terra, como Verbo encarnado, transforma a nossa forma de ver Deus e de viver nossa fé no dia a dia? Se nós temos um Deus que, para se aproximar do ser humano, se tornou um de nós, sem deixar a sua essência divina, nós temos um Deus que está presente conosco no nosso cotidiano através do seu Santo Espírito. Ele é amoroso, ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas, é aquele que passa conosco pelos nossos vales, pelos nossos desertos. Ou seja, a minha fé em Cristo deve ser demonstrada de forma prática no meu cotidiano. Cristo é o cabeça da igreja, o seu corpo está aqui na terra, e como as pessoas vão conhecer a Jesus? Através das nossas atitudes. As pessoas precisam olhar para esse Deus que é Espírito. Se Ele é Espírito, nós não vamos vê-lo em corpo materializado, mas hoje nós somos esse corpo. E as nossas atitudes devem refletir atitudes que Cristo teria se Ele estivesse no meu lugar, no seu lugar. A introdução está assim: o Evangelho de João é o mais teológico entre os 4 evangelhos. Enquanto os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas mostram os feitos de Jesus, João revela quem ele é. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Verbo eterno, o Filho unigênito, o único que Deus gerou. Nós somos criaturas, ele o único gerado pelo Pai. O evangelista afirma que Deus não permaneceu distante, mas veio ao nosso encontro em carne e osso. A encarnação é a ponte entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Jesus é o caminho, o perfeito sumo sacerdote, o nosso mediador. A questão 1, o tópico 1 está assim: a graça de Deus se fez tangível. Deus se encarnou. Deus sempre foi 100% homem e 100% Deus, as duas naturezas presentes nele. E a questão desse tópico está assim: a graça não é um conceito, a graça é Cristo, a presença viva de Deus entre nós. Como você tem experimentado e demonstrado a graça tangível de Cristo nas relações com a sua família, amigos e colegas? Veja bem, Deus se tornou homem, ele foi tocado pelas pessoas. Lembra daquela mulher com fluxo hemorrágico que tocou na orla de suas vestes, embora, diz o texto, que a multidão o comprimia? Todos tocavam Jesus, ele tinha corpo como nós temos. Tomé quis tocar nas feridas dele pós-ressurreição. Ele esteve na casa de Zaqueu, o publicano, ele foi hospedado lá, ele se alimentava, ele tinha vontades humanas, mas ele nunca pecou. Jesus era presciente, muitas vezes ele teve atitudes que demonstravam que ele percebia o que estava acontecendo, passando na mente das pessoas. Se ele se tornou homem, ele se tornou tangível. Na nossa prática, no nosso cotidiano, algumas atitudes dele precisam estar evidentes. Por exemplo, o perdão. Uma das dificuldades maiores do ser humano é de liberar perdão. E nós estamos falando de graça, a graça que se fez tangível. Graça é favor imerecido. Quando eu quero punir o meu próximo, eu não estou agindo com uma atitude de graça. Mas quando eu libero de ser punido pelo erro que ele cometeu ou que ela cometeu. Então, se as pessoas cometeram pecados contra nós, nós temos que liberar de serem punidos. Há pessoas que não estão vivendo o Evangelho, porque estão guardando mágoa de gente que ofendeu lá atrás, que às vezes nem se lembra mais, está sofrendo por isso. Então, nas nossas atitudes práticas, Cristo precisa ser tangível, perceptível.
E eu disse, por exemplo, essa questão do perdão. Esse é um exemplo. Poderia ser a empatia de Cristo, o amor de Cristo, atitudes que ele teria. Segundo tópico, a glória de Deus se revelou na humildade. E aí nós podemos ter a seguinte questão: em que áreas da sua vida o orgulho impede você de ver a glória de Deus? Glorificar alguém é tornar esse alguém conhecido pelos seus atributos. Quando Jesus veio, ele veio para tornar o Pai conhecido através das suas atitudes. Os milagres que ele operou é para mostrar que ele é Deus. Então, quando nós temos atitudes assim, nós vamos revelar a glória do Pai. Mas eu percebo aqui também que, veja bem, que Jesus ele se humilhou, ele se tornou um de nós, ele se tornou um ser humano. E ele disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Ou seja, como que eu e você podemos revelar a humildade de Jesus quando nós temos um coração de servo? Quando a pessoa é tomada pela arrogância, isso é contrário à servidão. Se Jesus veio para servir, no nosso cotidiano, em todas as atitudes, nós devemos servir. Você, como líder de célula, você está agindo como Jesus, servindo às pessoas da sua célula. Domingo, eu estive aqui como pastor da Rede Amarela, nós tivemos várias pessoas servindo. A gente vê o quilo do amor, as pessoas estão servindo com aquilo que elas têm. Quando nós damos nosso ouvido para ouvir a dor do coração de uma pessoa próxima a nós, de um irmão, de uma irmã, nós estamos servindo. Quando nós oramos pelo milagre de Deus na vida das pessoas, nós estamos servindo. E esse coração de Cristo tem que estar presente na nossa vida. Aí fora, o mundo não tem isso. Então, muitas vezes, pessoas vêm a Cristo porque o amor constrange. Jesus rompia as barreiras pelo amor. Esse coração de servo, de se doar em favor do próximo. Dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, se nós tivermos atitudes de servos, com certeza nós vamos ganhar esses corações. Mas quando eu sou tomado pela arrogância, pela prepotência, isso é terrível. É terrível a gente conviver com gente arrogante, gente que se acha muito dona de si mesma. Mas quando a nossa vida é entregue a Cristo, nós sabemos que nós fazemos a vontade dele e não a nossa, e portanto servimos ao invés de sermos servidos. O terceiro tópico, a verdade de Deus se manifestou na graça. Como eu disse, o que é graça? Graça é favor imerecido. Mas muitas vezes os nossos relacionamentos são marcados pela dureza de coração. Como nós temos tratado as pessoas, principalmente as mais próximas, marido e mulher, como você tem falado com a sua esposa, com o seu marido, com graça ou de forma punitiva? Há pessoas que agem de forma punitiva. Há pessoas que o ambiente da família é marcado pela gritaria. É terrível. A palavra diz: longe de vós a gritaria. E há pessoas que têm vivido assim. Tudo que vai falar com os filhos é gritaria. É um ambiente que a postura dessa pessoa desestabiliza o ambiente, os relacionamentos dentro de casa. É sempre com punição. Às vezes, não é o que é falado, é o tom usado, o jeito de se dirigir. Às vezes, ferimos as pessoas com a nossa dureza de coração. Jesus ele falou: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, graça é criar esse ambiente em que a gente usa de misericórdia, de compaixão, que a gente usa de mansidão, anda a segunda milha com relação ao próximo. E a nossa conclusão está assim: na encarnação, o invisível se tornou visível, o eterno se fez próximo e o divino se fez humano. Jesus é a palavra viva que revela a graça e verdade do Pai. Preste atenção, graça e verdade. Há pessoas que têm sido verdadeiras na sua fala, mas não têm graça no trato. O que está falando pode ser verdadeiro, mas o jeito está ferindo como uma espada. Há pessoas próximas, talvez de alguns irmãos e irmãs nossos aqui, que estão com o coração sangrando pela forma que o outro está se dirigindo, sem graça. E aí continua:
ele é o novo templo onde a presença de Deus habita e nós somos chamados a refletir essa presença. Como disse Agostinho de Hipona, o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Cristo, o Verbo encarnado, habita hoje em nós por meio do Espírito Santo. Que nesta semana, cada membro da nossa célula ou da nossa igreja revele a graça, viva a verdade e sirva com humildade para que o mundo veja em nós o reflexo do Verbo invisível, Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Que o Senhor te dê graça, que Ele te use com poder e autoridade para ministrar esse estudo e que esta palavra possa gerar transformação para que nós sejamos praticantes e não meros ouvintes dessa palavra tão impactante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus abençoe grandemente você, sua família, a sua casa. Fique na paz.